Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Silas e nós estamos aqui na terceira aula assíncrona, tá? A terceira aula, essa aula de hoje, nós vamos fazer um exercício de que é uma boa para que você bote ele nos seus estudos diários, tá? Lembrando da importância dos estudos diários, certo? Pré-rotina, aquecimentos, alongamentos, exercícios de respiração antes mesmo de chegar ao instrumento e depois exercícios de rotina, notas longas, escalas, tá? Este aqui é um exercício que você faz mais para o meio do estudo, para o final do estudo, tá certo? Nos seus exercícios diários, tá? É a prática de leituras de primeira vista. Exatamente, vocês vão chegar em um momento que vão precisar ler partituras de primeira vista. E como estudar isso? Eu gosto de pensar em leituras de métodos. Eu trouxe 3 coisas aqui, tanto que no material de vocês eu não coloquei nada, nenhuma partitura. Nas outras aulas tem exercícios, tem a partitura do Royal Cinema, que a gente trabalhou semana passada, na aula 2, tá? Tem os exercícios que eu criei, os exercícios das aulas síncronas que eu mostrei para vocês na aula, tá? E nós temos essa aula hoje que é leituras de primeira vista. Tá? O tema é primeira vista. E qual o intuito disso? Desenvolver a leitura de primeira vista. Tá? É justamente isso, você pegar coisas que você não conhece e abrir e ter a prática de fazer isto. Certo? Não tem um método, não tem algo que seja um método específico, uma forma, não tem. Você vai somente desenvolver a leitura de primeira vista, fazendo leituras de primeira vista, tá? Desculpa. Eu trouxe aqui um método de choro, tá? Esse método de choro é o Choros de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Ele é tão de primeira vista que ele vai ser na clave de sol. Trombone a gente sabe que a gente toca na clave de Fá, né? Então eu vou tentar aqui abrir em algum chorinho aqui de qualquer um desses métodos. Algumas coisas eu conheço, mas aonde eu abrir, eu vou abrir mostrando para vocês aqui. Aonde abrir vai ser o que eu vou ler e vamos ver o que vai dar. Eu trouxe o método Arban, que é um método mais técnico. Ele é um método muito grande, que ele contém muita coisa de técnica, de melodia, algumas, pronto, aqui ó, L'amor funesto, sei nem que música é essa, mas tá aqui. Então ele tem várias coisas, e eu trouxe um método, o Arban é mais técnico, e eu trouxe o Rochu para trombone, especificamente para trombone. O Arban também é. O chorinho ele tem na clave de Fá, mas eu trouxe o da clave de Sol, tá? E o método Rochu é um método específico para trombone de melodias. São cantos, são melodias para canto de Marcos Bordone, e Rochu pegou e fez esse método, ele transcreveu, tá? É conhecido como Rochu. Esse método aqui são melodias. São 3 métodos, são 3 coisas diferentes com o mesmo intuito: trabalhar leitura de primeira vista. Como eu disse, vou repetir, não tem uma forma específica, não tem uma técnica específica, não tem um método específico de você desenvolver leituras de primeira vista. A única forma que provavelmente todos digam é você se expor a esta prática, tá? Se você se colocar para ler coisas de primeira vista. Aí nessas coisas de primeira vista você tem que atentar
como eu falei na aula passada, na aula assíncrona, quando eu peguei a parte de Royal Cinema, que eu pedi para você identificar trechos, lembram? Identificar trechos que talvez você tenha dificuldade, e ao tocar, lembrando, primeira vista você vai tocar do início ao fim, certo? Tocou do início, vai até o final. Você fazendo este percurso, você tem que identificar e lembrar, certo? Botar na memória qual foi o trecho que eu errei, o que eu errei, por que eu errei e como eu devo corrigir, certo? Você tem que analisar essas 4 coisas. Qual trecho eu errei, por que eu errei, como eu devo tocar e onde eu... Agora eu me embananei, tá? Você tem que identificar o trecho que você errou, certo? O que você fez que você errou, tá? Você tem que entender a partitura que está lá e você tem que identificar o que você fez de errado, certo? Como você executou, o que é para ser feito, na verdade, e como deve ser feito. Você tem que ver essas 4 formas. Identificar que errou, o que você tocou errado, o que você tocou e não o que está escrito, o que está escrito, certo? O que é para ser feito e como deve ser feito, essas 4 coisas. Isso você tem que ter na sua cabeça quando você vai ler qualquer partitura, inclusive as de primeira vista. Se for fácil, é mais fácil de identificar, né? Se for difícil, uma partitura mais difícil, você vai utilizar metrônomo, você diminui o andamento, você separa trechos e estuda aqueles trechos especificamente, tá? E eu vou fazer esse teste aqui, essa brincadeira com vocês, que não é especificamente uma brincadeira, é bem séria, tá? É uma coisa que vocês precisam colocar isso na prática de vocês, na prática diária. E eu trouxe aqui 3 partes do método Arbonne, é muito grande, eu dividi ele em 6. E na parte 1, eu vou ver alguma... Se for fácil demais, eu vou escolher outra coisa, tá? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui como é que é o... Se tem alguma coisa que seja mais melódica. Tá. Achei uma parte que é mais ou menos mais melódica. Então, vai ser mais ou menos por aqui. Eu vou tocar isso aqui. Exercício 48. Exercício 48 do método Arbonne, de primeira vista. Estou olhando para vocês aqui, eu vou olhar para lá. A única coisa que eu vou fazer é, rapidamente, identificar o tom da partitura, que está em Si bemol, já olhei. Fórmula de compasso 4x4 e de cima a baixo ela tem uma característica que é só de colcheias. Eu identifiquei apenas colcheias. Então eu já sei o que é o tom, que é Si bemol. Eu continuo olhando para vocês perceberem que eu não estou olhando para a partitura. Eu quero fazer essa prática com vocês de como fazer um exercício de primeira vista. Eu vou colocar um andamento qualquer aqui. Como eu sei que é só colcheias, então eu vou colocar o metrônomo a 90 BPM. Certo? Está em 90. Si bemol maior. Característica rítmica dela está escrito em colcheias. Quase tudo em colcheias. E ela tem uma característica de intervalos. Certo? Eu já vi isso na primeira vista. E na primeira olhada, que diga, eu não toquei ainda a primeira vista. E ela tem... é um compasso 4x4. Então, deu para identificar bastante coisa só nesses segundos que eu olhei. Aí eu vou pegar meu instrumento. Vocês vão pegar seu instrumento. E vão executar essa música
desta forma. 3. Pronto, toquei a peça toda de cima a baixo, certo? Como ela tem uma questão de só colcheias, tá? A maioria da característica dela são exercícios em colcheias, tá? E é tudo em salto. As divisões eu sei que eu não errei, tá? Em alguns momentos eu fiquei mais afobado por causa das digitações do trombone, certo? Da distância das notas. Teve um trecho que eu fiz dó com rotô, logo no início, dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, no rotô. Só que a chave me incomodou. Quando ele repetiu lá embaixo, eu fiz tudo na sexta posição. Ficou melhor para o meu ouvido, porém ficou mais difícil por causa da posição. As divisões eu tenho consciência, eu não errei as divisões, mas talvez em algum canto eu tenha falhado alguma nota e eu não consegui perceber, tá? Eu coloquei um andamento aqui apenas para mostrar a vocês como deve ser feito. Aí você faz essa análise. Você pega a partitura, leu ela todinha de primeira vista e você vai destrinchar a partitura depois, tá? O exercício de primeira vista, essa prática, é justamente isso, você se expor a ler algo e se autoconhecer. Você vai observar coisas na partitura que você vai identificar, poxa, aqui eu falhei, aqui a nota não saiu, aqui faltou a articulação, esse tipo de música aqui, certo? Que eu estou chamando de música, tá? Esse tipo de música, esse tipo de exercício, ela vai ter uma articulação que é contínua. Então, questão de articulação, talvez aqui eu não me embanane muito, mas talvez no rochu, que a gente vai ver já já, talvez eu me embanane, porque tem a questão das ligaduras, e isso também deve ser feito de primeira vista, tá certo? Colocar as articulações no local. Vamos ver aqui, esse aqui, como esse daqui não tem nada melódico, e as coisas que tem mais melódicas eu já li, então eu não vou fazer essa primeira parte mais. Eu vou para a parte 2 do Arban, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum mais melódico, mais ou menos. Esse aqui é mais chatinho. Esse aqui, pronto. Esse aqui eu vou pular, tá? Porque ele usa muita apogeatura e eu sei que eu vou perder muito tempo lendo isso aqui, tá? Para um intuito que eu quero. Então eu vou para a parte 3, direto para a parte 3, que ele tem mais, ele é um método, é uma parte do método que tem mais melodias, tá? Então é a partir daqui que ele tem mais melodias até o final, e eu vou abrir em qualquer um aqui e mostrar para vocês a que eu vou tocar, que vai ser essa daqui,
essa primeira, certo? Ela tá em... Ó, eu abri e botei ali. Eu sei que ela está em Mi bemol maior ou Dó menor. E ela tem uma fusa e tem um trinado para fazer. Oi, eu já sei que vai ser mais complicado para mim ler ela. Então, ela tem um andamento maestoso. Como ela é mais complicada do que o exercício que eu toquei, então eu vou colocar um metrônomo a 70, tá? E vou tocar ela para vocês. Lembrando, esta aula é mostrar essa exposição a partituras de primeira vista. Mostrar a vocês essa exposição a partituras de primeira vista, que é importante vocês fazerem isso também na sua prática. Tá? Não simplesmente, a banda chegou, uma música nova, opa, vou ler de primeira vez. Não deixa. Aquilo ali, você faz o estudo, mas se você fizer isso em casa, na sua rotina de estudos, você vai ter mais efetividade, você vai ser mais positivo na leitura com a banda que você toca, no grupo da igreja, com o conjunto, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3... Errei. Certo? A primeira nota eu já toquei errado. Que foi Si bemol, eu vi, mas eu toquei Fá. Então eu parei porque foi a primeira nota, mas geralmente não é para parar. Tá bom? Então agora eu sei que é Si bemol, eu vou tocar Si bemol. 2, 3. Pronto. Toquei tudo certo? Não. Consegui identificar alguns trechos que eu embananei, certo? Essa escala aqui foi mais ou menos. Isso aqui eu acho que eu errei a divisão. Eu toquei essa nota, esse Fá aqui, um pouquinho mais longo, tá? Essas fusas aqui eu não fiz com segurança, tá? Esse trecho aqui com semicolcheias eu troquei principalmente, eu me embananei na verdade no Dó bemol, tá? E o trinado, certo? Lembra que o trinado foi a coisa que eu falei logo assim que eu abri, eu falei, opa, tem um trinado, talvez eu me embanane mais. Então pronto, isso são coisas que acontecem em leitura de primeira vista. Você identifica, você toca a partitura toda, como eu fiz, e identifica pontos específicos, tá? Que você acha que errou, que você acha que precisa melhorar, tá? Mas eu achei... Não, se você não achou que errou, então não se preocupe. Mantenha-se fazendo. Só tenha certeza que está fazendo certo, tá? É importante esse tipo de coisa, esta análise, essa autoanálise daquilo. É bom você gravar o que você está fazendo, porque aí você consegue comparar o que você tocou com o que está escrito e você fala, opa, não era isso, tá? Ou, opa, era isso aqui, eu acertei, massa, certo? Essa análise é importante, esse tipo de coisa. Aí,
tipo de método. Já o Rochu, que já é de melodias para trombone, tá? Tem umas melodias com as tonalidades mais complexas, tem umas coisas mais fáceis, e eu espero que eu consiga abrir algo que seja de boa, certo? Então eu vou aqui, ó, pegar no meio do método essa aqui, número 24 do Rochu, está em Dó maior, compasso C cortado, eu vou fazer ela em 4, e ela tem mais mínimas, semínimas e colcheias. Eu vou colocar em 80, certo? Ela é a folha toda. Eu olhei aqui de novo porque ela é a folha toda. Eu pensava que era metade da folha, mas eu vou tocar ela em 80, é a folha todinha, tá? Como ela é grande, talvez eu toque só até a metade. Eu vou tocando aqui, também tem o tempo da aula. E vamos lá. 2, 3, 4. Toquei até a metade, certo? Eu percebi coisas que repetem, faz espelhos. Pronto, esse compasso aqui, ó, isso aqui, essa escala aqui, ela se repete aqui. Nesse primeiro trecho, eu não consegui tocar todas as notas. No segundo, eu já consegui tocar. Em alguns pontos, a nota falhou, a nota não saiu. Divisão, eu percebi que eu acertei todas as divisões, só que o que mais falhou foi a boca mesmo e a nota. Então essas coisas eu consigo corrigir, tá? Basicamente para aqui é isso. Outra coisa, olha, o andamento dela, não sei se vai dar foco, é alegro e a mínima é a 120. Então isso quer dizer que o andamento dessa música está a 240. O andamento dessa música é para ser isso aqui, ó. É muito ruim de ler isso de primeira vista. Muito ruim. É muito ruim de ler de primeira vista. Então, uma coisa boa é você dar o andamento de primeira vista, certo? Lembrem, você está conhecendo a peça. Então não tem por que você fazer já no andamento que a música está pedindo. Você está lendo, você está se expondo. Então você pode fazer este tipo de coisa, tá? Aqui o método que eu vou selecionar é esse aqui, é o volume 1. Estou vendo agora. E aqui esse já é um método de choro, já é outra vibe, já é outra ideia, tá? E a música que vai ser tocada vai ser essa aqui. No caso, a melodia Naquele Tempo, Choro, de Pixinguinha. Percebam que, olha o tanto de nota.
Aqui eu já estou olhando que eu vou me embananar bastante. Eu não vou tocar ela toda por causa do tempo, tá? Mas somente para vocês, vou tocar só até a primeira casa, tentar tocar até a primeira casa, no tom que está, tá? Eu não vou transpor, eu vou ler a clave de sol no trombone, tá? E vamos ver como é que vai ser. Nunca toquei essa música no trombone e nesse tom, então talvez seja um pouquinho mais complicado. Certo? Então, mas isso é uma coisa que você deve fazer, é se expor justamente. Esta aula é justamente para isto, tá? Então, é isso mesmo, tá em sol maior. Uma coisa que eu não fiz foi olhar o tom, então agora eu corrigi. Pronto, eu já sei que essa música aqui eu não consigo ler neste andamento de primeira vista. Então foi uma boa até pegar esta. Então essa música aqui eu teria que ler ela mais lento ainda, tá? Talvez eu não coloquei metrônomo, eu até esqueci de colocar o metrônomo, mas seria uma boa exatamente fazer ela com um andamento bem mais lento, se tratando do trombone e se tratando desta tonalidade. O trombone lê um oitavo abaixo, um tom abaixo também. Essa música está em sol maior, para o trombone estaria em fá maior. E eu li do jeito que está aqui, tá certo? Então essas coisas acontecem e a gente tem que perceber. Essa música aqui eu já sei, pronto, essa daqui eu não conseguia tocar ela toda, mas é a ideia desta aula, é se expor, é mostrar como você fazer. Aí eu teria que ler bem devagar, talvez compasso por compasso, fazendo o destrinchamento da peça todinha, para depois então eu conseguir tocar ela como uma música. Eu faria ela de estudo mais técnico, como eu já sei que de primeira vista eu não consigo executar, então eu estou pensando agora em estudar essa peça. Aí eu pego e vou destrinchar os trechos. Pronto, esse trecho aqui, eu teria que estudar mais lento ainda, prestando atenção nas divisões e nas posições. Certo? Fazer justamente isso, pegar os trechos, certo? Isso é o que você pode fazer, é como eu faço nos meus estudos de primeira vista, tá? Lembrando aqui que eu peguei coisas na hora e vocês não têm esse material, justamente por isso, porque eu só queria mostrar a vivência, como é que você faz, o que você deve fazer, o que você deve analisar, o que você deve perceber, as coisas que você deve prestar atenção para que você consiga desenvolver uma leitura melhor de primeira vista no seu dia a dia, tá? Então nós fizemos aqui leituras de método técnico, uma leitura de método melódico e uma leitura de chorinho, certo? São três coisas totalmente diferentes que são basicamente a mesma forma, só que um mais complicado do que o outro, e você tem que analisar como você deve ler cada um. Você muda o andamento, você separa mais, você toca bem mais lento, tá? Você vai vendo
posição por posição, trecho por trecho, divisão por divisão. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima aula.